Oi, gente! Hoje o Voz de Sucesso recebe o Dr. Plínio César, especialista em ortopedia e pós-graduado em nutrologia. Vai contar pra gente sobre um assunto que atinge muitas mulheres, que é o lipedema. Doutor, muito prazer em recebê-lo, é uma satisfação. Prazer, muito obrigado. Acho que a gente vai ter uma conversa assim bem proveitosa sobre um tema que até dá pra gente considerar que está bem alta, né? Bem alta. Conta pra gente o que é o lipedema e como que ele é diagnosticado. Então, assim, por definição, o lipedema ele é uma doença inflamatória que tem um componente hormonal e gera o adoecimento do tecido gorduroso, tecido adiposo. Vou explicar um pouquinho melhor, mas até a gente aproveita para assim, vamos dar um foco principalmente nessas duas palavras que é inflamação e hormonal, tá? A gente ao longo dessa conversa acho que a gente vai dar para entender até melhor que assim, como o lipedema ele gira em torno disso. Então, assim, ele é uma doença que acomete, né? Ele é manifestada por esse acúmulo desproporcional em relação, principalmente, membros superiores e membros inferiores. Ou seja, normalmente as mulheres, que é o público maior que tem esse problema, ela tem esse acúmulo maior, principalmente da gordura da cintura para baixo, né? E isso é bem desproporcional em relação ao restante do corpo. A gente até aproveita, né, esse gancho para falar que isso já é um dos fatores que a gente já consegue diferenciar, por exemplo, com a obesidade. A obesidade é uma doença que normalmente gera um acúmulo mais generalizado dessa gordura. Então a pessoa fica todo, né? Isso, ela vai ficar gordinha nos braços, na perna, no rosto, pescoço. Já o lipedema a gente já vê mais de forma mais marcante essa diferença. Ele é simétrico, ou seja, da mesma forma que atinge uma perna, vai atingir outra, né? E isso até aproveitamos para falar que existe uma outra diferença de uma outra doença, né? Que às vezes pode gerar um pouco de confusão, que é o linfedema, né? Então o linfedema, ele gera normalmente esse acúmulo de gordura, ele é assimétrico, ou seja, normalmente vai ser um membro, né? Se alguém já teve a oportunidade... de um lado só. Isso, de conhecer alguém que teve, ou viu pela internet, vai ver que normalmente acomete mais de um lado. E, então, assim, existe essa manifestação, né, da doença nesse acúmulo do tecido gorduroso, né, e tem esse fator também do sistema circulatório, então ele afeta diretamente o sistema circulatório. A gente até aproveitando, né, para o pessoal aí de casa, né, poder já talvez se identificar ou poder conhecer e entender melhor sobre o lipedema, a gente sabe que existem alguns sintomas que eles vão estar bem mais presentes. Eu ia perguntar quais são os principais alertas. Isso, então assim, além desse acúmulo, né, que a gente diferenciou, né, em relação à obesidade, existem alguns outros sintomas que, digamos assim, quase sempre, em algum momento, em algum estágio ali da vida da pessoa, vão estar presentes. Que é, por exemplo, o quadro de dor, né? Então existe uma sensibilidade maior ali, principalmente, né, então, na região das pernas, que é onde é mais acometido. Então a pessoa tem uma sensibilidade maior, qualquer apertadinha ou um toque, às vezes, que não é para gerar dor, a pessoa sente já uma dor que não seria tão comum. E os hematomas, né? Aquele roxo que às vezes aparece sem ela nem lembrar que bateu em algum lugar, ou às vezes teve um trauma assim bem leve, mas já ficou um roxo que demora ali a desaparecer. Então esses já são assim, sintomas bem clássicos ali do lipedema. Deve acontecer muito das pessoas acharem que é simplesmente celulite e começar a malhar muito e aquilo não passa. Então a diferença basicamente como é um processo inflamatório, essa sensibilidade à dor, esses hematomas. Então, esses são os sinais de que você precisa procurar um especialista. Exatamente, né? Então, quando a gente começa a perceber que não é só um acúmulo de gordura ali, existem esses outros sintomas acompanhando, é bom que a mulher, né, que esteja lá sentindo isso, procure já um profissional, de preferência um profissional que já tenha um pouco mais de experiência nessa área, né? Lipedema é algo que a gente, assim, tem aprofundado, assim, em estudos. Existe o diagnóstico que, assim, muitas vezes acaba sendo um pouco difícil de ser firmado, né? A gente não tem um exame, assim, que vai ser totalmente específico, seja de sangue ou de imagem para fazer. É claro que, assim, os exames de sangue, a gente sempre vai aproveitar essa avaliação. Porque vai apontar uma inflamação alta. Exatamente. Então, os exames de sangue, eles nos ajudam ali com alguns marcadores para a gente identificar que realmente existe um processo inflamatório sistêmico maior para aquela pessoa. E a gente tem também um outro exame, inclusive, que é o DEXA, que, assim, não é
ele sozinho que vai firmar o diagnóstico, mas ele é um exame que a gente consegue diferenciar bem o que é músculo, gordura, então a gente consegue já, através de um exame de imagem, também ter essa percepção e visualizar e confirmar muitas vezes que realmente a pessoa tem esse acúmulo desproporcional de gordura. Então não é um exame só, são vários exames e aí Junto. depois investiga para chegar no diagnóstico. Exatamente. Então a gente faz todo esse, digamos, esse apanhado, né? Então, com os exames complementares e junto, logo, claro que assim, uma consulta ali bem realizada, a gente precisa saber, assim, entender o histórico de vida daquela mulher, né? Como eu falei, sendo uma doença hormonal, então, por exemplo, existem picos, né, de hormônio da mulher, então quando ela começa a menstruação, na fase ali fértil ou durante a gravidez e na menopausa, né, são onde acontecem flutuações maior desses hormônios femininos e às vezes são, por exemplo, fases que ela vai ter uma piora do quadro do lipedema. Entendi. E pode ser genético também ou não? Sim, existe também esse fator genético, né? Então, a mulher, assim, somente mais nova que já às vezes já consegue identificar que a mãe, a avó, algumas tias que têm, assim, já esse quadro, né, de ter esse acúmulo maior de gordura, somente em membros inferiores, é importante ela já, assim, se atentar, já buscar uma ajuda, até porque, né, existem estágios da doença, né, então ela pode começar com uma doença mais leve até um estágio mais avançado. E quanto mais cedo a gente consegue tratar, melhor vai ser o resultado. Doutor, quais são os impactos do lipedema na saúde física e emocional da mulher? Então, o quadro, assim, de todos esses sintomas, né, que o lipedema traz, ele vai gerar um resultado negativo muito grande ali na qualidade de vida daquela mulher. Seja até pela frustração, né, então como o lipedema, ele acaba sendo muitas vezes confundido, né, como a gente disse anteriormente, com uma celulite ou um mero excesso de gordura, né, um sobrepeso, às talvez vezes até um desleixo, né? Exatamente, isso traz uma frustração muito grande, porque como é uma doença diferente simplesmente, por exemplo, da obesidade ou do sobrepeso, ela não vai ter uma resposta só na dieta ali mais com déficit calórico, com menos calorias, que é o que a gente usa para o emagrecimento. Isso muitas vezes faz com que a mulher faça assim, gere às vezes até uma compulsão alimentar, porque ela começa a fazer dietas ali sucessivas, sem ter sucesso. Isso gera assim, um impacto emocional muito grande por essa frustração dela. Então é até importante, né, que assim, sempre quando um profissional possa atender, seja ele o médico, o nutricionista, o personal, ele entenda bem sobre o assunto para justamente até acolher essa paciente, né? Então, quando a gente está, assim, lidando com pacientes com lipedema, a gente é sempre bom a gente falar, olha, não é sua culpa, né? Não é só porque você não está conseguindo fazer dieta, Sim. Você não está fazendo exercício da forma como deveria. Existe realmente uma doença que precisa ser tratada, a gente vai chegar ainda no tratamento, mas assim, não tem uma cura, mas tem um controle. E esse impacto também ele pode ser em outras áreas também da vida da mulher. Como a dor é um sintoma muito presente, né? Cerca de 87% das mulheres vão ter esse quadro de dor, isso acaba impactando assim, muitas vezes no rendimento que ela vai ter no trabalho quando ela está com mais dor, ou mesmo na qualidade de vida ali, que ela precisa fazer os afazeres, cuidar de criança. Imagina. Isso, né? O estresse, a irritabilidade. Porque então, é uma dor constante, pode-se dizer? Muitas vezes ela é constante, diária, ela vai estar presente, somente quando a mulher está ainda nessa fase assim bem inflamada, não iniciou um tratamento, isso assim vai ser algo assim bem significativo para ela. Você é pós-graduado em nutrologia. Como que a nutrologia contribui nesse tratamento? Então, a gente entende que assim, o lipedema, por não ter essa assim, uma cura, né, um remédio específico que a gente vai usar e vai assim, resolver talvez de vez o problema, a gente precisa fazer então um controle da doença. Então, assim como eu tinha falado desde o início, né, a gente precisa controlar principalmente a inflamação. Isso a gente vai precisar atuar na alimentação. Então, existe assim algumas dietas, escolhas de alimentos que eles precisam ser menos inflamatórios ou ajudar nesse combate da inflamação. Atividade física também, então a gente precisa orientar bem essa atividade física e muitas vezes até fazer o controle, assim, às vezes de alterações metabólicas que ela pode ter e hormonais também, né? Então, existe até, assim, dependendo de alguns casos, a gente até pode ser preciso fazer uma terapia, por exemplo, hormonal, para aquela paciente, para ela realmente ter uma melhora ali no tratamento. Então, a nutrologia, ela consegue
unir tudo isso, né? Então a gente tem essa visão assim um pouco mais ampla, a gente não olha só diretamente assim a pessoa como uma doença e um remédio que ela precisa tomar, a gente vai agir em todas essas áreas. E é claro, né, que a gente precisa sempre ter uma equipe junto, né? Se possível, né, um bom nutricionista para acompanhar essa parte da dieta, um bom personal, até o fisioterapeuta também, né, aproveitando já falando um pouco sobre o tratamento. Por exemplo, as drenagens, né, principalmente a drenagem linfática, ela ajuda muito a amenizar os sintomas, né, o inchaço e até mesmo a inflamação, a circulação. Então, o fisioterapeuta, às vezes, especializado nessa parte já do lipedema em si, ele vai também ajudar muito no tratamento. Então, o lipedema, ele precisa, assim, desse conjunto e precisa realmente, assim, do médico que atue nas várias áreas que a gente precisa atuar. Entendi. Em relação aos alimentos, assim, quais são os principais alimentos hoje que contribuem positivamente para o lipedema? Isso, né? Então, essa dieta ela vai ser fundamental, né? Como eu falei, né? A gente pode muitas vezes já controlar bastante essa inflamação a partir da nossa alimentação. Não existe uma dieta assim, essa é a dieta para quem tem lipedema. Assim, cada pessoa ela realmente precisa, se possível, passar por uma avaliação, ver que realmente assim, qual vai ser a dieta que melhor vai encaixar na rotina dela. Mas de modo geral, acho que o pessoal de casa a gente pode destacar alguns pontos que seriam importantes, né? Então, assim, realmente existem alimentos que são mais inflamatórios. O álcool, o açúcar. Normalmente, alimentos são mais industrializados, né? Tem ali mais conservantes, mais compostos químicos que também vão ser mais inflamatórios. Vamos esquecer um pouquinho do leite, né? Não vamos culpar o leite. Coitado o leite, do leite. Sempre a gente retorna nessa questão, mas sim, o leite, gente, não é inflamatório. Na verdade, tem estudos que mostram que ele é anti-inflamatório. Claro, a não ser que a pessoa tenha intolerância, não é algum problema de digestão da lactose, aí sim ele vai se tornar inflamatório. É a única forma que o leite é um vilão. Justamente, né? O glúten também, muitas vezes, ele vai ser bem culpado ali, mas também não precisa... da mesma forma do leite, Exatamente, né? Se não tem a doença celíaca, né? Então pode ficar assim, se preocupar, não precisa cortar o pão que a gente gosta ali, né? Principalmente no café da manhã. Mas esses que eu falei anteriormente, realmente, eles... É preciso, assim, que a pessoa tenha um controle muito grande deles, né? Quando a gente está com alguns pacientes que já estão em tratamento, é bem nítido essa diferença. Elas sempre, normalmente, relatam. Doutor, eu viajei, ou eu passei por uns dias aí que eu ingeri mais álcool, comi mais doce, açúcar, e eu vi que mudou. A pele piorou, o inchaço piorou, as dores. Então, assim, realmente, essa parte da dieta ela é bem importante. E vai de acordo com o grau de cada um, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, tem vários graus. Exatamente, né? A gente tem até assim classificações para o lipedema que são assim principalmente duas que é de acordo com a localização. Então, às vezes essa manifestação desse acúmulo de gordura ele vai ser mais, às vezes, por exemplo, só na região do quadril ou até coxa ou às vezes até chegando mais ali no tornozelo. Existe assim quadros que são um pouco mais raros, né? Que é, por exemplo, um acúmulo de membro inferior que também às vezes até pode acontecer. E também a gente tem essa classificação, né, que a gente normalmente utiliza mais que é de acordo com a gravidade. Então a gente tem estágios mais leves e estágios bem mais avançados do lipedema. Isso é importante a gente também identificar porque muda totalmente o tratamento. Cada caso vai mudar muitas vezes até mesmo a dieta ou o tipo de exercício ou às vezes até o que a gente vai incorporar ali no tratamento. Entendi. Doutor, quero saber muito ainda sobre a doença, mas eu vou para um rápido intervalo. Estamos de volta e hoje eu estou recebendo aqui no Vozes o Dr. Plínio César, que está falando sobre a doença de lipedema que atinge muitas mulheres. Doutor, até pouco tempo não se falava muito da doença, né? Eu acho que um dos starts aí foi o caso da Yasmin Brunet, que repercutiu nacionalmente e aí então muitas pessoas passaram a conhecer e entender um pouco mais sobre o lipedema. Conta um pouco sobre esse caso especificamente pra gente. A gente pode até aproveitar, né, o caso dela para a gente, para ser mais visual, né, para algumas pessoas que acompanharam. Ela realmente, assim, ela de forma bem transparente, né, ela mostrou todo o processo do tratamento dela. Eu lembro de ver que, assim, alguns vídeos, né, que ela postou, por exemplo, quando ela estava no Big Brother, onde ali está cheio de câmeras, não tem como esconder, como era evidente, né, o problema dela. A vida como ela literalmente. E você imagina, assim, o grau de estresse que ela passava ali no programa, né? Então, a alimentação não estava legal, provavelmente, assim, não fazia exercício da forma adequada, fora, assim, todo o estresse ali que
gera, né, do programa em si. Então, com certeza ali também já foram vários gatilhos para que ela tivesse até uma piora, provavelmente no quadro dela ali. E ela depois mostrou como foi todo o tratamento dela e como ela melhorou, né? Então, no caso dela, assim, a gente não tem assim todos os detalhes, né, em si, mas provavelmente ela teve ali um acompanhamento que teve ajustes de dieta, de exercício físico, mas ela até chegou a fazer o procedimento, que em alguns casos realmente é necessário, né? Então, existem algumas situações que existe um procedimento cirúrgico, né? É um tipo ali, digamos assim, um pouco mais específico de lipoaspiração, mas que em alguns casos realmente pode ser que seja necessário. É claro que assim, como acho que a gente pode dizer na medicina, né, a cirurgia é quase sempre assim um último caso. Sim. Mas quando tem indicação realmente, ela faz parte, né, dá para dizer que assim, ela ali está dentro das opções de tratamento do lipedema. E mesmo quando chega a ter que fazer a cirurgia, a gente sempre lembra também que é importante fazer o tratamento clínico antes, né? Então, todos esses pontos que até a gente vem comentando. Tem toda uma preparação. Exatamente. É importante fazer porque vai passar por um procedimento, às vezes, com a doença já um pouco mais amenizada, com um grau de inflamação melhor, então o resultado vai ser bem mais positivo, né? Assim como foi da Yasmin. Ela perdeu bastante peso. Quando a pessoa que tem essa doença perde bastante peso, elimina a doença ou só... Na verdade, assim, o lipedema, ele existe essa correlação direta com a obesidade, embora é importante a gente, mais uma vez, reforçar aqui, são doenças diferentes, mas que muitas vezes elas podem estar juntas. E isso acontece porque a gente pode dizer que, assim, uma coisa piora a outra, né? Então, pacientes que têm um lipedema, existe uma chance maior de desenvolver um sobrepeso ou obesidade, e a própria obesidade, como é uma doença, né, o acúmulo do tecido gorduroso em qualquer pessoa, ele aumenta o grau de inflamação. Se a pessoa tem um lipedema, então ela vai ter uma piora do lipedema também. Mas nem sempre, assim, o tratamento vai ser só essa simples perda de gordura, né, o emagrecimento. Quando necessário, a gente faz essa avaliação e realmente a gente precisa trabalhar para que a pessoa tenha um emagrecimento, mas o simples fato só de emagrecer, muitas vezes não vai tratar de vez o lipedema. A gente tem vários pacientes, né, por exemplo, a gente acompanha, que são pacientes que não estão acima do peso, têm um peso normal e tem o lipedema. E aí a gente faz um tratamento, então, voltado para esse perfil de paciente, porque, assim, a gente volta naquela história. Não adianta a gente só virar para a mulher e falar, olha, você precisa melhorar a sua dieta, porque você deve estar errando, ou você não está fazendo o que precisa fazer, e é por isso que não está melhorando. Então, a gente precisa realmente voltar nossos olhos para esse tratamento que seja mais específico ao lipedema. Não tem cura, né? Exatamente. Infelizmente, pelo menos até então, uma doença não crônica. temos cura. É uma doença, né, inflamatória crônica, mas que a gente consegue muitas vezes ter um tratamento muito positivo. E qual que é o papel da atividade física no tratamento do lipedema? Então, né, a gente falou um pouco mais sobre a dieta, agora a gente pode falar também sobre a atividade física, que também é essencial nesse tratamento. E aí a gente pode citar desde os motivos, assim, digamos, mais óbvios, né? Ou seja, a atividade física vai melhorar o gasto calórico, né? Principalmente quando ela precisa também emagrecer. Circulação, né? Que eu acho que deve ser muito importante nesse caso. Exato, a circulação também, né? Então, assim, a atividade física, de modo geral, ela também melhora ali a circulação, melhora o retorno venoso, melhora ali o sistema linfático também, que acaba influenciando, né, no agravamento dos sintomas. E outros motivos também que, assim, a gente pode até citar que são benefícios do exercício físico. A melhora da ansiedade, do estresse, melhora do sistema imunológico, melhora do sono. O exercício ele Isso traz nem ali... é só para o lipedema, Exatamente, né? Num né? contexto geral, na verdade. Que é bom a gente, assim, frisar, porque até para quem está acompanhando, né, e não tem lipedema, fica, né, a dica, né, e o reforço, assim, de entender, assim, relembrar todos os benefícios da atividade física. Então, especificamente e especialmente nas mulheres que têm lipedema, a gente tem todos esses benefícios de reduzir a inflamação, de melhorar a massa muscular, que vai ser muito importante também, né, processo de hipertrofia, o ganho de força, né? Então, assim, o exercício, ele vai, assim, ser essencial nesse tratamento. E até bom porque, assim, muitas vezes na internet, às vezes a gente começa, assim, a ver algumas informações, aí, às vezes, assim, até algumas, é importante, eu sempre falo, né, pro pessoal de casa, né, de, sim, ter atenção, às vezes, com quem está acompanhando ali, que está propagando alguma informação, para ver se realmente tem fundamentação, às vezes, separar um tempo ali para poder aprofundar um pouco mais, para ver se realmente procede, porque às vezes a gente ouve assim, por exemplo, não pode fazer atividade física X, Y, e assim, na verdade,
Claro, dependendo, por exemplo, do estágio, às vezes a gente tem diferenças no que a gente vai indicar de atividade física. A gente pega uma mulher que está com assim, um quadro bem mais grave, pelo menos até que tenha uma melhora... O que não é indicado nesse caso? Normalmente, assim, de início, né, quando está ainda assim, muito inflamada, está no início do tratamento, normalmente a gente assim, pede para evitar, por exemplo, exercício físico muito extenuante. Então, assim, vai ser... Com impactos? Um impacto, ou assim, um exercício, por exemplo, a gente chama, por exemplo, exercícios de endurance, que são exercícios de alta intensidade e longa duração. Maratona, um triatlo, assim, são... que às vezes a mulher até já tem, assim, o esporte ali como uma rotina, mas se ainda não começou a tratar o lipedema, um exercício, assim, de forma muito intensa, ele até pode começar a se tornar, assim, algo, por exemplo, até inflamatório, aumento de cortisol. Sim. Então, a gente tem esse cuidado no início. E, como eu estava falando, de acordo com o estágio, às vezes a gente vai ter essas diferenças também. Então, no estágio, por exemplo, mais grave, ela vai ter que começar com um exercício um pouco mais leve. Exercício, por exemplo, na água, com menos impacto. A hidroginástica, o pilates. E à medida que ela for, por exemplo, tiver no estágio ou melhorando, ou no estágio mais inicial da doença, aí a gente pode, assim... optar por exercícios, por exemplo, já com um pouco mais de força, exercícios que vão estimular mais a musculatura. E assim, não tem muito, assim, às vezes até essa restrição, por exemplo. Se ela estiver já melhorando, ela pode, por exemplo, assim, vamos supor que a pessoa ama correr. A gente vai ficar falando, você nunca mais vai poder correr. Sim. Então, se ela tiver com controle da doença, ela pode fazer um exercício de impacto, não tem problema. Às vezes é só uma questão, assim, do momento ali do tratamento para a gente indicar ou não. Mas, assim, exercício, acho que quase como... todas as doenças que a gente costuma indicar, e até na verdade quem não tem doença, não tem nenhuma doença e está saudável, a gente indica também. Quando me pergunta, né, o melhor exercício para fazer, eu sempre falo, faz o que você gosta, ou que você menos odeia, se você não gosta de nenhum, mas faça alguma coisa. Que às vezes a gente fica movimente-se. Assim, isso, né? Martelando assim, o melhor exercício é natação. Aí a pessoa odeia a água, aí aquilo lá vai ser assim, um sacrifício grande para ela fazer. Ela gosta do crossfit, ela gosta da academia, então vamos tratando, né, o lipedema como precisa tratar. E se já for o momento que der para a gente liberar, somente se for um exercício assim, que tem um pouco mais de impacto, a gente vai ver esse momento e vai liberar, porque é importante que ela faça realmente alguma coisa. Para a nossa telespectadora que está lá do lado da telinha, que está imaginando, nossa, achei que era celulite, então eu tenho lipedema. Qual a especialidade que ela tem que procurar? Isso, então assim, o lipedema, como ele atua, né, ou seja, ele influencia e afeta diversos sistemas, principalmente essa parte do tecido gorduroso, mas também do sistema circulatório. Então, assim, a gente hoje vê assim, que algumas áreas elas acabam focando e podendo ajudar um pouco mais, porque já é algo que já está mais inserido ali na própria especialidade. Então, o nutrólogo, ele, muitas vezes, ele vai ajudar um pouco mais, por já ter essa visão um pouco mais ampla ali de atendimento e da forma como vê a pessoa, né? Mas o endocrinologista, né, como é uma doença hormonal, metabólica, também, né, se ele tem uma experiência com lipedema, ele vai poder também ajudar no tratamento. E a gente vê também, às vezes, até muitos cirurgiões vasculares, né, o angiologista também tratando do lipedema, porque, obviamente, faz parte ali, como ele afeta o sistema circulatório. Então, se ele tiver essa visão, assim, além de ajudar na parte da circulação em si, mas também de atender essas outras, ou poder ajudar junto com outras especialidades no tratamento, também ele vai ajudar bastante. Certo. E quais são os avanços mais recentes? Então, assim, o lipedema, ele é uma doença, assim, que não é nem muito recente ou da moda, como muitas pessoas às vezes gostam de dizer, né, como se fosse algo assim, só o pessoal está aproveitando para falar sobre esse assunto, mas não é nada demais. Ela é uma doença que, assim, existe um CID, ela é descrita desde 1940, mas, de fato, nos últimos anos a gente tem conseguido avançar um pouco mais no tratamento. Como a gente vai ter sempre, até então, essa dificuldade, né, por não ter um tratamento assim, de um remédio só, ou de algo só que vai fazer e vai resolver, né, vai trazer a cura. Nem de um exame só, né, para diagnosticar assim, logo de cara. Isso, então a gente tem conseguido assim, aprimorar, né, então com alguns, né, desde o diagnóstico, né, então assim, com exames que talvez vão conseguir ajudar um pouco mais, mas também com o tratamento em si. Então, a gente já sabe, por exemplo, de acordo com alguns estudos, que existe, por exemplo, suplementos que vão ajudar um pouco mais. Por exemplo, a gente pode até aproveitar para citar o pessoal de casa, por exemplo, o ômega 3, a vitamina C, assim como outros também antioxidantes ou compostos ali fitoterápicos que são anti-inflamatórios, a cúrcuma, o ácido alfa-lipóico. Então a gente tem vários outros também que, assim, às vezes a gente pode até não ter, assim,
um grau de evidência muito grande pelos estudos, mas a gente sabe que por ser antioxidante, por ajudar na inflamação, então provavelmente vai contribuir para o tratamento também. Existem algumas medicações que a gente sabe que elas melhoram o sistema circulatório, então a gente vai acabar utilizando também. E até assim, técnicas, por exemplo, com esses aparelhos, né, de laser ou de estímulo elétrico, que também, por exemplo, auxilia. Então, acho que assim, a gente tem conseguido avançar, porque assim, o lipedema realmente ele vai precisar ser visto com um olhar um pouco mais amplo, né? Existem várias terapias e normalmente quando a gente consegue um conjunto delas, né, de acordo depois de fazer uma avaliação específica para cada pessoa, a gente realmente consegue ter um resultado bem interessante no tratamento. Entendi. Pode-se dizer que ainda existe muita desinformação e preconceito em relação a essa doença? Sim, assim, até às vezes até no meio assim médico mesmo ou dos profissionais da área da saúde que ainda às vezes não pararam um pouquinho para estudar um pouco mais sobre a doença, sobre o tratamento, sobre o diagnóstico. Então, tanto a desinformação do público, né, de às vezes a mulher está lá sofrendo com aquilo e nem sabe que, por exemplo, ou existe o lipedema, ou que ela possa ter o lipedema. E, infelizmente, às vezes tem alguns profissionais também que acabam atendendo essa paciente e não conseguem identificar, pelo menos nem que seja para poder falar assim, olha, você pode ter um lipedema, procura um profissional para isso. Nem para encaminhar, né? Às vezes até nem para fazer esse encaminhamento correto. Então, a gente tem assim uma incidência, né, uma porcentagem alta de mulheres assim que têm a doença e infelizmente elas nem fazem ideia que têm. Alguns estudos, né, trazem que assim, já no Brasil a gente tem em torno de 5 milhões de mulheres que têm o lipedema. Embora, assim, talvez seja até um número subestimado também, possa ser que até, gente, que já é muito, né, mas pode ser que seja até maior, porque devido a essa dificuldade no diagnóstico ainda. E por isso que, assim, acho que é bem válido, assim, a gente ter essa conversa, né, poder levar o pessoal de casa, né, sobre, assim, essas informações, nem que seja, assim, para despertar, às vezes, assim, em quem está assistindo, que ela possa ter, ou ela possa, às vezes, conversar com alguém próximo, amiga, ou familiar, uma mãe, irmã, enfim, que às vezes tem, assim, comentado, às vezes, algumas coisas nesse sentido, e que tem o lipedema e, às vezes, ainda não está tratando ainda, mas se tratar, ela vai ter uma melhora muito grande, né? E, doutora, é verdade que apenas 1% dos homens têm lipedema? Explica pra gente. Exatamente, né? Não é possível, gente. A lipedema também não que eu queira que os homens tenham, tá, gente? Não é isso, não é sobre isso. Mas por que só nós mulheres? Infelizmente, ainda também faz parte daquelas doenças que acometem expressivamente mais as mulheres. Como a gente falou desde o início, né, como existe esse componente hormonal, alguns dos hormônios femininos, né, principalmente o estrogênio, é o que mais ou menos, digamos assim, comanda a patologia, né, a fisiopatologia da doença. Então, não é que não possa ter homens, né, então existe, né, assim, ainda alguns homens que possam ter, mas assim, é algo extremamente raro. Raríssimo, são pouquíssimos, né, casos descritos, mas realmente assim, existe, talvez seja em torno dessa taxa mesmo, de 1%, e a maioria acaba sendo as mulheres mesmo. Doutor, se você pudesse orientar quem está do outro lado da tela nos assistindo, aquela mulher que suspeita ter lipedema, o que ela deve fazer? Então, acho que assim, a gente até resumir um pouco nessa conversa, né? Então, assim, o pessoal de casa aqui acha que possa ter o lipedema, ou seja, que começou a perceber que tem realmente assim uma gordura que é diferente daquela gordura só do excesso de peso. Que tocou, tá sensível. Que está acompanhado de outros sintomas, né? Então, a presença dos hematomas, dos roxos, essa questão da sensibilidade, da dor também mais ali frequente, né, no dia a dia dela. Então, isso já liga um alerta, né, que realmente existe uma chance, talvez considerável, que ela tenha um lipedema. E é importante, assim, que ela, bom, conhecendo, ela já às vezes, já algumas coisas ela pode já melhorar, né? Então, talvez ela ainda não consiga ter um acesso a um profissional que possa ajudar ela de forma melhor, né? Embora seja assim, vai ser o mais adequado, né? Ela procurar algum profissional que realmente entenda do assunto, tenha experiência, que possa ajudar. Mas talvez assim, conhecendo um pouco melhor como é a doença e como funciona a doença, às vezes já algumas coisas a gente pode fazer, né? Então, fica assim as dicas em relação à alimentação. Então, melhorar a alimentação, ter uma alimentação mais saudável, evitar o álcool, evitar o açúcar.
Os Atividade produtos física industrializados, sempre. lembrar sempre da atividade física. Então, se ainda não está fazendo, principalmente, vamos procurar fazer alguma coisa, vamos iniciar alguma atividade física, seja assim, o que ela inicialmente dê conta de fazer, ou que ela acha que ela vai conseguir adequar ali na rotina dela. E, realmente, se possível, como lipedema, assim, a gente precisa de tratar em diversos aspectos. Um profissional, né, assim, médico, vai ajudar bastante. E provavelmente também vai ser importante, às vezes, ela ter um acompanhamento também de toda uma equipe, né? Então a gente fala assim, que existe o médico ali para diagnosticar, para guiar o tratamento, mas o nutricionista ele vai ter um papel importante também para ajudar mais na alimentação, o personal muitas vezes ali na atividade física, assim como eu falei também o fisioterapeuta também, né, pode ajudar. Então é importante sim, ela estar cercada muitas vezes de bons profissionais para ajudar no tratamento. Entendi. Doutor Plínio, obrigada por aceitar nosso convite, por compartilhar tanto conhecimento, tantas dicas importantes em relação a essa doença. Eu agradeço o convite, né? Então espero assim que a gente possa ter levado um pouco, pelo menos um pouco de informação aí pro pessoal, que eles possam, às vezes assim, assimilar isso aí, né? Lembrar, poder às vezes até se identificar ou ajudar outras pessoas próximas. E fico também aberto, né, à disposição, tanto quem às vezes queira procurar, né, alguém ou tirar alguma dúvida, né, pela rede social. Vamos deixar o Instagram, Dr. Plínio, embaixo, gente? Então, aproveitando, né, então, @Dr. Plínio César, César com Z. Então, eu estou ali, né, à disposição, a gente sempre tenta trazer ali o conteúdo, né, mas também pode fazer pergunta, a gente está sempre tentando responder. E fico à disposição, né, tiver outro convite aí para a gente conversar mais sobre isso, sobre outros temas, estamos aí à disposição. Muito obrigada.